Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Hoje estou gravando essa aula porque é apenas uma resolução de exercício referente às obras de Uruguai, do Basílio da Gama e Últimos Cantos do Gonçalves Dias. Vamos lá. Também vou passar aqui um pequeno resumo sobre cada obra aqui para a gente não perder o fio aqui do que a gente está falando e também para finalizar essa parte. Vamos lá. Gente, primeiro com o Uruguai. Na primeira questão, ele vai pedir para assinalar a afirmativa incorreta sobre a obra de Basílio da Gama. Na A, ele vai dizer o seguinte: o poema narra a expedição de Gomes Freire de Andrada, governador do Rio de Janeiro, as missões jesuíticas espanholas da Banda Oriental do Uruguai. Aqui nessa questão, gente, primeiro que lembrar que o Gomes Freire não era propriamente um governador do Rio de Janeiro, ele era um militar propriamente português, né, voltado para outras intenções que apenas uma missão, uma expedição. Ele estava com outros ímpetos ali, que eram ímpetos de guerra, né? Então a letra A não pode ser. Na B, ele diz que o Uruguai segue os padrões estéticos dos poemas épicos da tradição ocidental, como a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio e os Lusíadas de Luís de Camões. Também não. É um poema épico, mas vamos lembrar que é um poema épico apenas com 5 partes. Essa tradição ocidental que a letra B se refere são poemas com 10 cantos, certo? E o Uruguai possui apenas 5 cantos, então a letra B não é. E na C, ele diz que Basílio da Gama expressa uma visão europeia em relação aos indígenas, acentuando seu caráter bárbaro, incapaz de sentimentos nobres e humanitários. Então, a letra C, ela vai se fechar muito com aquela ideia iluminista de que os povos indígenas aqui ainda viviam primitivismo, esse primitivismo era um atraso para a construção talvez de uma nação nesse território, não se pensava ainda nesse pensamento de nação, nessa ideia de nação, mas seria um atraso continuar convivendo com povos tão bárbaros, tão primitivos, e também tão primitivos a partir daquela ótica jesuíta, que deixava eles num atraso com o qual a Europa não estava mais convivendo, porque na Europa já vivia uma espécie de florescimento do saber, da ciência, do conhecimento. Então, a letra C é que se encaixa aqui com a afirmativa mais correta. Mas vamos ler a letra D e a E para a gente entender por que elas não se encaixam também. Na letra D, ele diz que ali, nas figuras de Cacambo e Cepé está representado o povo autoctone que defende o solo natal. Na verdade, eles defendem o solo natal, mas eles não defendem por uma questão de pertencimento, eles simplesmente não querem ceder as investidas, eles não querem entrar no conflito, eles defendem o solo por uma questão basicamente de orgulho, certo? E na letra E, ele diz que Lindóia, a única figura feminina do poema, morre de amor após o desaparecimento de seu amado Cacambo. Não, o Cacambo não desapareceu, ele veio a morrer em si dentro da narrativa. Então, a letra C. Na 2, ele diz, sobre o poema Uruguai, é correto afirmar que o herói do poema é Diogo Álvares, responsável pela primeira ação colonizadora na Bahia. Primeiro, que o poema não se passa na Bahia, certo? Então, a letra A não pode ser sob circunstância alguma. O índio Cacambo, a saber da morte de sua amada Lindóia, suicida-se. Não, ele morre antes que ela em si. Quem se suicida por si é a Lindóia. Na C, ele diz que escrito em plena vigência do barroco, não, gente, não é nem barroco, já é arcadismo pro fim, iniciando um pré-romantismo, então letra C também não. Na D, os jesuítas aparecem como vilões enganadores dos índios. Sim, é a grande sacada do poema, o grande trabalho que o Basílio da Gama faz, é tratar os indígenas como as verdadeiras vítimas ali de todo um processo de pregação, né, e trazer os jesuítas como vilão não apenas dessa história que é narrada em Uruguai, mas também de toda uma história ligada ao passado pré-colonial em Portugal, certo? E a letra E vocês sabem que não pode seguir, porque não é a estrutura épica camoniana, não são 10 cantos, e os versos
eles não são todos decassílabos, eles têm ali uma métrica um pouquinho mais livre. Então, letra D. Na 3, diz o seguinte: o poema épico O Uruguai de Basílio da Gama é uma composição que narra a luta dos índios de 7 povos das Missões, que é o território ali onde tudo acontece, no Uruguai. Não era basicamente no Uruguai, mas era o território que correspondia, de certa forma, ao Uruguai à época, contra o exército espanhol, sediado lá para pôr em tática o Tratado de Madrid. Na B, ele diz o seguinte: das obras mais importantes do arcadismo, é uma das obras mais importantes do arcadismo, pois foi a precursora das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Vamos lembrar aqui na letra B que essa obra ela já é quase ao fim do período Arcade, então ela já se inicia perto de uma perspectiva romântica, certo? Então a letra B não pode ser, de maneira alguma. Exaltação à terra brasileira, que o poeta compara ao paraíso, o que pode ser comprovado nas descrições, principalmente do Ceará e da Bahia. Cuidem com essa questão. Ele exalta muitos valores da natureza local, principalmente no primeiro canto, em que ele narra o cenário da guerra e a paisagem, mas Ceará e Bahia não, gente, está muito fora de cogitação. É muito mais ao sul do mundo. Na D, crítica a Diogo Álvares Corrêa, misto de missionário e colono português que comanda os maiores extermínios da terra. Não, Diogo Álvares não está tão envolvido, de certa forma, ali nesse conflito. Vocês sabem que são outros indivíduos ali. E na E, ele coloca que a exaltação de Lindóia, que morre após Diogo Álvares decidir-se por Moema, que ajudava os espanhóis na luta contra os índios. Existe a exaltação ali em Lindóia, mas não se trata desse possível amor aí pela figura de Diogo Álvares que surge ao nada aqui. Então, a questão que mais se encaixa, não perfeitamente, é a letra A, que diz que é uma composição que narra a luta dos índios de 7 povos das Missões, certo? Então, é a luta desses índios contra o exército espanhol / português. Vamos lembrar um pouquinho isso, né? A questão não está muito evidente isso. Sediado lá para pôr em prática o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid já tinha sido assinado antes do Uruguai. Então, o Uruguai vai falar um pouquinho dessa tentativa de conquista dessa terra aqui. Então, letra A. Na quarta, a gente tem aqui um trecho do canto 3 de Uruguai, que é a parte em que vem uma espécie de ataque ali dentro do acampamento indígena, que fala: no perturbado e interrompido sono, talvez fosse ilusão, se lhe apresenta a triste imagem de Cepé despido, pintado o rosto do temor da morte, banhado em negro sangue que corria do peito aberto e nos pisados braços, indo aos sinais da miséria caída, quanto de verso do Cepé valente, que no meio dos nossos espalhava, de pé de sangue e de suor coberto, o espanto à morte, e diz-lhe em triste voz: foge, foge, Cacambo, e tu descansas, tendo tão perto os inimigos, torna aos teus bosques e nas pátrias grutas, tua fraqueza e desventura encobre. Ou se acaso ainda vivem no teu peito os desejos de glória ou duro passo, resiste valoroso, a tu que podes, e tu que podes, põe a mão nos peitos a fortuna de Europa. Agora é tempo, que descuidados da outra parte dorme, envolve fogo e fumo o campo, e paguem o teu sangue e o meu sangue. Então aqui ele vai narrar a cena final, que é a morte ali. O Cacambo tentar se livrar dessa perseguição e dessa insistência que os exércitos queriam sobre as terras indígenas, aquele acordo que não se chegava a lugar nenhum, certo? Só lembrando que Cepé vai ser o principal guerreiro do povo indígena ali da região, e o Cacambo é o líder de todo esse povo. E considere as seguintes afirmações sobre esse trecho e o conjunto do poema. Na primeira afirmativa, ele diz que as palavras de Cepé a Cacambo são ditas depois da batalha principal, narrada no canto 2, e antecedem os episódios que envolvem os planos matrimoniais de Padre Balda e a morte de Lindóia. Sim, tudo isso acontece de certa forma. O Padre Balda quer insistir no casamento da Lindóia, o Cepé morre ali naquela principal ou segunda batalha que vem a ter no canto segundo, e o Cacambo vai ser quem ainda vai ficar vivo
ainda nessa parte do poema. E ele não sabe que vai acontecer essa tentativa do padre Balda juntar o seu filho, o Baldeta, filho bastardo, com a Índia Lindóia. Então, afirmativa 1, corretíssima. 2. O apelo de Cepé pretende interromper o descanso de Cacambo e provocar sua fuga em direção às missões, advertindo que o preciso evitar o caminho destruído pelo fogo e pela fumaça. Na verdade, ele não vai colocar o Cepé nessa direção de fuga, ele quer fugir dos povos espanhóis, mas ele não vai falar sobre o incêndio que aconteceu, ele não vai falar sobre a fumaça, porque isso ainda não chegou a conhecimento de todos ali na região. Então, a afirmativa 2 está correta. A imagem de Cepé que aparece a Cacambo está abatida e marcada a paz com os portugueses. Não, de forma alguma. Em minuto nenhum eles vão ceder essa paz, tanto que o conflito ocorre ao final da narrativa por conta dessa negativa total dos indígenas e não aceitar as propostas dos portugueses, e com isso a gente tem apenas a afirmativa 1 como plenamente correta. Então, letra A. Vamos para a quinta e última. Considere as seguintes afirmações sobre o Uruguai de Basílio da Gama. 1. Cacambo recusa as ofertas de Gomes Freire e acusa os padres jesuítas de não cumprir seus deveres de guardiões da fé e de terem celebrado um acordo secreto com as autoridades lusitanas. Primeiro, que essa ideia de guardiões da fé não pega muito bem nos povos indígenas. Eles não tinham noção do que era fé, eles não tinham noção do que era devoção jesuíta, então ele não vai cobrar acordo nenhum, não cobrou nenhum acordo, pelo contrário. Eles não têm nenhum tipo de devoção ou cuidados ali com os jesuítas. Os indígenas apenas obedecem, de certa forma, porque é uma questão de imposição de fé, imposição cultural ali. Então, afirmativa 1, não. 2. Gomes Freire comanda as tropas luso-castelhanas, vamos lembrar que português e espanhol estão envolvidos na mesma batalha, que atacam as missões defendidas pelas tropas guaranis e antes do combate mantém um diálogo tenso com Cacambo e Cepé. Sim, a afirmativa 2 é corretíssima. Primeiro, Gomes Freire, quem vai tomar a frente desse exército luso-castelhano, embora tenha uma figura responsável apenas pelos espanhóis, mas os exércitos tiveram que se unir por conta de tantas baixas já no primeiro canto. As missões vão ser defendidas pelas tropas guaranis, ou seja, é um exército indígena que está combatendo de frente, né? E ali entre o final do primeiro e do segundo canto vai haver um diálogo onde o Cacambo e Cepé negam todas as tentativas de acordo que o Gomes Freire tenta passar para eles, e a partir dali se inicia o conflito. E na 3 ele diz que Cepé acusa Gomes Freire de haver traído os acordos estabelecidos entre índios e exército, embora reconheça que as autoridades portuguesas tenham procurado preservar a paz. Ok, as autoridades portuguesas queriam de alguma forma, dê as terras, não pegamos em armas. Porém, não teve nenhum acordo estabelecido, então ninguém traiu nenhum acordo em si. Então a afirmativa 3 não está correta. Então, com isso, a gente apenas tem a letra B, a afirmativa 2, como correta. Certo? E aqui, gente, um pequeno resumo bem básico sobre o Uruguai, para a gente eliminar de vez algumas noções sobre a obra. Foi publicado em 1769, é um poema épico, certo? Um poema épico com apenas 5 cantos, ele não tem nenhuma estrofe, ele apenas tem a divisão nos cantos e com os versos totalmente livres, sem seguir nenhuma métrica, são versos brancos e, por hora, chegam a rimar, mas ele não tem essa obrigatoriedade da musicalidade através da rima. O ponto central dessa obra é um conflito étnico entre europeus e nativos indígenas, e com os jesuítas ali em segundo plano, no caso. A obra vai falar basicamente do Tratado de Madrid, que foi acordado alguns anos antes, sobre a divisão das terras ali na região das Missões, mais basicamente do território que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul. A luta inicial é entre portugueses e jesuítas, que vai ser a tentativa deles conseguirem o acesso às terras indígenas e também o poder dos indígenas, mas os jesuítas combatem de frente os ideais portugueses e espanhóis, e a luta se dá entre
portugueses, espanhóis e indígenas. Esse que vai ser o conflito central da obra, por isso é considerado um conflito étnico. A obra ela tem bastante da corrente iluminista, do pensamento ligado ao racionalismo, apologia ao conhecimento, vai ter aquele conflito entre o primitivismo dos povos indígenas, de tudo que eles oferecem aqui enquanto técnica e conhecimento, ou seja, umas ideias atrasadas em comparação ao que ocorre na Europa. Coloquei iluminismo duas vezes, não sei porquê. A região onde tudo acontece às margens do rio Uruguai, não o rio Uruguai, não, como eu falei, não há uma afirmação correta sobre por que se chama Uruguai. Então, é o território que hoje que na época corresponde às missões jesuítas e hoje é conhecido como os 7 povos das missões. É uma obra presente no arcadismo, certo? Então, a escola literária a qual ela pertence à escola Arcade, que vai ter como característica bastante aquela relação entre o homem e a natureza. Então, a natureza vai ser um elemento bastante comum dentro dessa obra. E um ponto que vocês precisam prestar bastante atenção e que eu já falei na primeira aula sobre Uruguai, é que essa natureza ela não vai ser descrita da forma Arcade, aquela relação espiritual entre homem e natureza, a comunhão do homem vivendo longe dos grandes centros e vivendo a sua paz como um pastor. Essa natureza que aparece em Uruguai já é uma natureza romântica, aquela exaltação à paisagem como um valor de identidade. E isso é uma característica pré-romântica. Certo? Vamos agora para os últimos cantos do Gonçalves Dias. Vamos lá. A respeito dos poemas que compõem o livro Últimos Cantos, do maranhense Gonçalves Dias, assinale a alternativa correta. Na A, ele diz o seguinte: o nacionalismo romântico se expressa no antológico poema Canção do Exílio, que abre o livro com um tom laudatório. Nosso céu tem mais estrela, nossa várzea tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Primeira coisa, esse poema não pertence aos últimos cantos, essa obra está presente nos primeiros cantos Gonçalves Dias. Então, a letra A não está correta. Na letra B, ele diz que o embate entre tribos indígenas, com consequente prisão de um guerreiro, é narrado em Ijucapirama, poema marcado por variedade métrica, e no trecho diz: o prisioneiro, cuja morte anseio, sentado está, o prisioneiro que outro sol no ocaso jamais verá. Métrica livre, ok, ou seja, tem uma métrica variada, ele não segue o mesmo padrão de versos. Aí está correto. E esse poema, ele fala, sim, da prisão de um guerreiro dos povos, um guerreiro tupi preso pelos povos timbiras, né? Então ele fala muito sobre esse anseio da morte, sobre nunca mais poder estar em liberdade em si. Letra B é a letra correta. É a alternativa correta, mas vamos ver as outras questões para a gente entender um pouquinho mais porque a B se encaixa como a mais correta. C. A pureza racial dos indígenas brasileiros exaltado no poema Marabá, por meio da descrição da personagem título. Meus olhos são garços, são cor das safiras, têm luz das estrelas, têm meio brilhar, imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Gente, aqui, na verdade, vocês podem perceber um tom daquele amor romântico, que vai ficar muito mais evidente na segunda fase da poesia romântica, com Álvares de Azevedo, a geração ultrarromântica. Então, aqui não tem essa coisa da pureza indígena, do indígena ainda sem o toque colonial. Aqui, nesse trecho, de alguma forma, exaltação desse amor romântico. E na dele diz que o aspecto fúnebre das lendas românticas é apresentado no poema O Gigante de Pedra, em que se destaca a monstruosidade do personagem. Gigante orgulhoso, de feiro semblante, no leito de pedra, lá jaz a dormir, em duro granito repousa o gigante, que os raios somente puderam fundir. Primeiro, gente, o Gigante de Pedra não é nenhum vilão, na verdade. Ele é simplesmente uma parte da paisagem que observa toda a catástrofe colonial que ocorre ali no Brasil. Então, a letra D não pode ser, porque apesar de que o aspecto é fúnebre, o Gigante de Pedra não é um monstro, não é um vilão que aparece na obra. E na letra E ele diz que o lirismo romântico prefere temas delicados, como as brincadeiras das crianças, as brincadeiras da criança em Mãe d'Água, minha mãe, olha aqui dentro, olha a bela criatura, que dentro da água se vê, são douro os longos cabelos, gentil a doce figura, airosa, leve a estrutura, olha, vê no fundo da água.
que bela moça não é. Aqui, na verdade, não tem nada a ver com a inocência da criança, mas, na verdade, tem um pouquinho ali daquela exaltação da pureza, da beleza e da natureza dos povos indígenas, que se encaixariam, na verdade, um pouquinho mais com aquela proposta na letra C, da pureza racial, de não haver maldade nesses gestos, enfim, nas intenções dos povos indígenas. Então, a correta é a letra B. Bom, para 2. Considere os versos de Canção do Tamoio de Gonçalves Dias. No arco que entesa, tem uma certa presa, quer seja tapuia, condor ou tapir. Tapuia, identificação dado às tribos inimigas, condor, ave semelhante à águia, que é muito recorrente nos Andes aqui da América do Sul, e tapir é uma expressão indígena para o animal anta. Conforme os versos transcritos, não sânscritos, perdoe-me, diz o seguinte: quem erra o alvo precisa fugir da caça. Não, porque ele não está falando de alvo, de arco e flecha, nada do tipo. B, os índios estão em guerra contra os tapuias. Tapuias é qualquer indivíduo que venha atacar ele, ou seja, qualquer tribo inimiga, mas ele não mostra que está em guerra ali naquele exato momento, mas que eles vão ter alguns tapuias pela frente. E C, a covardia é o único sentimento a ser temido pelos fortes. A letra C, gente, ela basicamente vai ser praticamente uma veia desse poema, porque a covardia vai ser um tema bastante comum nesse poema, como vocês vão ver lá em Ijucapirama. Então a letra C se encaixa muito bem com os ímpetos não só da Canção do Tamoio, que é um poema que fala basicamente de guerra, do destino trágico da guerra, mas se encaixa com toda uma perspectiva que aparece nessa obra. Na letra dele diz que quem não tem boa pontaria é excluído do grupo de guerreiros. Em tese, se você é um mau artilheiro, se você é um mau atirador, você não vai ser bem quisto ali. Mas esse não é o grande ímpeto. O grande ímpeto é não ser covarde. E na letra E, o bom índio se conhece pela qualidade do seu arco. Sim, mas não é o que se procura. Se procura um índio que seja bravo e que não tema a circunstância alguma. Então, apenas a letra C está correta. E aqui a gente tem um trecho de Leito de Folhas Secas, que é o trecho que fala: por que tarda, Jatir, que a tanto custo a voz do meu amor move teus passos. Da noite a viração, movendo as folhas, já no cismo dos bosques rumoreja. Sejam vales ou montes, lago ou terra, onde quer que tu vás, ou dia ou noite, vai seguindo após ti meu pensamento. Outro amor nunca tive. És meu, sou tua. Não me escuta, Jatir. Nem tardo acordes a voz do meu amor, que em vão te chama. Gente, como eu falei lá na aula sobre Últimos Cantos, aqui vocês percebem muito forte aquele sentimento lírico amoroso, certo? E eu trouxe lá na aula para vocês que esse poema, ele se encaixa muito às tradições trovadorescas. E aqui nessa questão vai se encaixar bastante com a perspectiva lá do conteúdo da aula. E o enunciado diz que o texto reproduz alguns trechos do poema Leito de Folhas Verdes, do escritor Romano de Gonçalves Dias, que consta do livro Últimos Cantos, de 1851. Nesse longo poema, o poeta dá voz a uma índia que dirige um apelo emocionado e sensual ao seu amado, o índio Jatir, e que permanece na expectativa da chegada do homem amado para o encontro sexual. Ao final, o encontro erótico amoroso acaba não se concretizando, pois Jatir não chega ao local em que a índia o aguarda. Sobre o poema, é incorreto afirmar que, letra A, há no poema presença explícita da natureza. Sim, a natureza é o ambiente onde o amor deles acontece, ali o leito de folhas verdes, que é onde eles consumam o ato sexual, como cenário perfeito para a realização do ato amoroso, o que costuma ser uma marca da poesia romântica. Sim, mas o poema não está falando propriamente da natureza. O tema central do poema não é a natureza. A natureza exaltada é um dos pontos que vai ser valorizados no poema. B, a emoção do sujeito lírico feminino, lembrando, é uma mulher que está narrando o poema. É notória pelo tom com que a índia apela ao amado para que ele venha ao seu encontro. Daí a presença dos pontos de exclamação no poema, certo? Então fica bem evidente aqui, gente, que existe um lamento dentro dessa canção. Existe a índia lamentando ao amado em si, certo?
Mas o que vem acontecer aqui é que essa letra B, ela pode se confundir com a letra D. Por quê? A letra D diz que o texto é uma versão romântica das cantigas de amigos medievais, na quais o trovador reproduzia a fala feminina que manifestava o desejo de encontro com o seu amigo, o amado. Então, aqui, gente, é bem importante não confundir esses dois pontos, porque esses dois pontos são bem evidentes, certo? Esses dois pontos são bem evidentes na obra. E aí é uma questão quase que interpretativa. O que mais se encaixa? Esse sentimento do eu lírico feminino nesse anseio pelo amado, que é também uma característica da cantiga de amigo, que é uma cantiga trovadoresca, certo? E esse caráter da cantiga do trovadoresca, ela é bem evidente na letra B, porque fala da ausência e da espera. Então, a letra B e a letra D, elas podem ser duas alternativas possíveis. Mas vamos lá. O que eu acho que é mais permitido a gente colocar como afirmativa correta é a letra B, porque ela fala desse apelo pelo amado, ela repete várias vezes o nome do amado, ela faz uma declaração que o amado demora, que ela não encontrará outros olhos como o do amado, enquanto o amado não chegar, ela não vai amar outra pessoa jamais, ela só ama aquele que não chega. E por que a gente não pode colocar a letra D? Porque é bem evidente que é uma canção trovadoresca, porque a gente já não está mais no trovadorismo, né? É meio evidente que o romantismo trouxe heranças medievais e trovadoras para essa nova perspectiva literária, mas não é mais uma cantiga do amigo, é semelhante, então a letra B se encaixa melhor. Mas se vocês, dentro aí da análise dos exercícios, colocaram a letra D, não está errado de maneira nenhuma, isso se encaixa perfeitamente como uma cantiga do amigo. Sei que me enrolei aqui, mas a letra B tem mais indicações para ser o gabarito correto, porque a gente já não está mais no trovadorismo, já não é mais, enfim, uma cantiga do amigo, é só uma influência. E na 4, ele diz que no poema Ijucapirama, um velho timbira conta a história do índio Tupi, prisioneiro de sua tribo, que na iminência de ser sacrificado, pede clemência pelo fato de seu pai cego o estar aguardando na floresta. Assim consegue a liberdade ao saber que seu filho chorara diante da morte, o pai o amaldiçoa e volta com ele à tribo inimiga, onde repentinamente é ouvido o grito de guerra do jovem que se põe a lutar contra todos. Demonstrado sua bravura, reconhecido como guerreiro ilustre, acolhido novamente pelo pai, que chora lágrimas que não desonram. Leia alguns versos desse poema de Gonçalves Dias. Tu, cobarde, meu filho não és. Isso dizendo, miserando velho, a quem Tupã tamanha dor, tal fado já nos confins da vida reservara. Vai com trêmulo pé, com as mãos já frias, da sua noite escura as densas trevas, palpando alarma, alarma, o velho para. O grito que escutou é voz do filho, voz de guerra que já ouviu tantas vezes, noutra quadra melhor. Nos versos transcritos, na diz que a fala do pai renegando o filho antecede a descrição da figura do ancião, cuja fraqueza moral, caracterizada nos versos 2 e 3, a súplica indigna do filho. A fala do pai vem depois da figura do ancião, porque o ancião começa a narrar o texto, então o pai surge apenas depois, então letra A não é. B, a caracterização dos indígenas é feita não só pela voz que está narrando os fatos, como também pelo discurso direto das próprias personagens. Se vocês perceberem, há mais de um personagem indígena falando no poema, tem mais de uma voz no poema. Então, a letra B vai se encaixar com essa perspectiva da questão. E na C, ele diz o seguinte, só para a gente tirar a tema aqui, para não errar. O segmento vai com trêmulo pé, com as mãos já frias, a sua noite escura, as densas trevas, palpitando, constitui uma metáfora da morte do ancião. Quem morre, na verdade, em primeiro plano no poema, não é o ancião. O ancião, se ele está contando como ele vai morrer antes no poema. Letra D, ocorrem duas distintas formas de citarem palavras, mas as aspas denotam que também a fala é autoritária e agressiva. Não, não é porque tem aspas que a fala vai ser autoritária. Ele simplesmente quer dar um destaque para separar ali através dos recursos gráficos. E na E, tem-se o exemplo de poema lírico, no qual o eu que se expressa falando de si mesmo comunica intensa dor. Na verdade, não é um eu lírico propriamente que está falando de si. O eu lírico está narrando uma situação que foi presenciada.
E na 5, assinale a alternativa. Na A, ele diz que Gonçalves Dias foi o introdutor e divulgador do romantismo na poesia brasileira, e este fato explica a repercussão da sua obra. Ou seja, o Gonçalves Dias, ele vai ser o precursor, ele não foi propriamente aquele que mais trabalhou o romantismo, ou que introduziu. O outro já trabalhava essa ideia do romantismo, mas ele foi o pioneiro numa tentativa dessa criação da identidade nacional. A gente não pode dizer que ele foi o divulgador. Outros nomes estavam envolvidos nesse período, mas foi ele quem deu um passo muito grande. B, a caracterização dos indígenas... Perdão, estava lendo a questão errada aqui. O autor de Últimos Cantos trabalhou muitos temas românticos, entre os quais se destacam o saudosismo, nativismo, satanismo byroniano. Esse satanismo byroniano, gente, vai ser presente na segunda geração. O saudosismo e o nativismo, sim, fazem parte da obra do Gonçalves Dias. Mas esse satanismo byroniano vai ficar muito mais presente lá naquela poesia macabra do Álvares de Azevedo. C. Na linguagem literária de Gonçalves Dias, o transbordamento romântico é contido? Sim, é contido. Esse amor em excesso, esse romantismo em excesso vai ficar evidente na segunda fase com Álvares de Azevedo. E equilibrado para um rigoroso senso da necessidade, da medida legada pelo neoclassicismo. Ou seja, o Gonçalves Dias ainda vai pegar aquela herança árcade de fazer não um poema exagerado, não um poema repleto de verborragia, de sentimentos, e de rimas e de musicalidade, certo? Vão ser poemas com musicalidade, mas não vão ser excesso. Então, a gente pode dizer que o Gonçalves Dias ainda trouxe uma herança do arcadismo, que é a contenção na linguagem, na forma, no verso, na métrica de tudo isso. O romantismo é conhecido pelo seu excesso, mas Gonçalves Dias foi o precursor do romantismo sem abusar dos excessos de linguagem. Então, a letra C. E, para finalizar, o indianismo de Gonçalves Dias baseia-se no mito do bom selvagem, constitui uma simples repetição das ideias de Montaigne, Rousseau e Chateaubriand. Essas ideias de Montaigne, Rousseau e Chateaubriand, elas são bem um pouco percebidas na obra do Gonçalves Dias, mas elas não são totalmente evidentes. Ele não se baseou neles. Quem vai se basear é o José de Alencar, que vai falar basicamente naquele mito do bom selvagem, vai falar do indígena, ainda assim a mão dos portugueses em si, certo? Então, letra D não pode se encaixar. E o lado épico e condoreiro, terceira fase da poesia. Então, não é persistente aqui nos últimos cantos. E épico não vai ficar tão envolvente com essa obra, vai ficar mais lá na obra Árcade. É considerado a melhor realização de Gonçalves Dias. O condoreirismo vai ficar muito evidente com Castro Alves, e o épico vai ficar numa geração anterior com a obra que a gente acabou de ver, O Araguaia. Só para resumir aqui alguns pontos da obra: poesias americanas, poesias com métrica europeia, mas temática americana, poesias diversas, poemas que ele trouxe dentro daquele período, mas que não dialogavam diretamente com aquela ideia de nacionalismo, de identidade, e hinos, ou seja, poemas que falavam sobre a exaltação do sentimento nacional. Métrica livre, ou seja, não vai ter nenhum regramento acerca da quantidade de versos, da quantidade de rima, tinha versos rimados e versos brancos. Vai ser uma fase de transição pós-independência do Brasil, em que ele vai buscar falar de outros temas, vai trazer elementos românticos aqui dentro da obra, como a natureza, vai exaltar ela muito, o sentimento lírico amoroso, tanto como uma herança medieval, mas também antecipando aquilo que as próximas gerações vão trazer. O projeto de nação, que após a independência do Brasil vai ser um pensamento meio que recorrente no intelecto nacional. O indígena como uma raça imponente, então ele vai valorizar a figura do indígena, assim como o cavaleiro medieval foi valorizado na Europa, mas não apenas por isso, mas se tinha que se desenvolver um projeto de nação, era preciso exaltar a própria raça em determinado momento. Vai falar também das tragédias coloniais, ou seja, dos povos indígenas e da paisagem, sofrer uma devastação se o colonialismo não fosse encerrado em poucos anos. O destino trágico da guerra, como na canção do Tamoio, ou seja, o guerreiro, o indígena, o homem, o menino tem apenas um destino comum, quer morrer na guerra e eles não podem temer.
E o excesso de virtudes e a negação da covardia, que vão ser os temas mais explorados na obra, que o índio pode temer tudo o que for possível em sua vida, menos ser covarde em si. Gente, por hoje é isso. Gravei essa aula aqui para não tomar o tempo de vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até a outra hora. Fiquem com Deus aí. Tchau. Se cuidem.